Olá, pessoas, mais uma semana do seu Política e Cotidiano, o programa que está aqui para falar com você sobre a política que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso. Semana após semana, trazendo pessoas aqui que fazem parte da política de uma maneira incisiva, direta e que são capazes de nos ajudar a entender o que acontece nos bastidores. Para quê? Para podermos tomar melhores decisões ao fazermos a nossa parte enquanto cidadãos e cidadãs. Meu convidado de hoje está no 6º mandato como vereador. O homem já presidiu, já foi diretor de uma pancada de organizações, federações, instituições, autarquias. Uma atuação consolidada na parte imobiliária também. E tem trabalhado forte aí nesses 2 últimos mandatos, o atual inclusive, na base do prefeito. Então ele está ali tentando ajudar o Sandro Mabel a administrar a cidade. Ele é Denício Trindade, que além disso, foi meu vizinho quando era criança. Na Rua Patrícia, hein? Denício, seja bem-vindo ao nosso programa. Satisfação por te receber aqui de novo. Prazer todo meu, Marinho, estar com vocês aqui, falando um pouquinho da política de Goiânia, do Estado. Acho que um momento importante o programa de vocês e outros que nós temos aí é importante para que, de fato, a população acompanhe para saber o que está acontecendo no meio político. E obrigado aí, né, estar aqui com vocês nesse convite tão importante, de falar por onde eu passei e também falar um pouquinho depois da Rua da Patrícia, matar a saudade lá, Jardim Progresso. Jardim Progresso. Ao Jardim Botânico. Denício, vamos lá, cara. Você está aí há muitos anos já na vida pública, na vida política, né? Já fez muitas atuações na parte executiva, está no legislativo já há bastante tempo também, e tem acompanhado essas dinâmicas do processo político, né? E nesse meio caminho, Goiânia cresceu absurdamente. De quando você começou, vamos refrescar a memória da nossa audiência, de quando você começou até hoje, 2025, o que você enxerga de Goiânia? O que Goiânia conseguiu de fato desenvolver e o quanto a política goianiense estava bem alinhada e o que tem faltado atualmente para melhorarmos ainda mais a nossa cidade? Bom, com relação ao processo eleitoral, há algumas mudanças dentro da legislação eleitoral. Houve um avanço considerável. Naquela época que eu iniciei, ainda tem, mas ainda tinha muito mais a política do assistencialismo. E isso é ruim, né? Que as decisões de todo o cidadão, ela não passa a ser para a coletividade, ela passa a ser, naquela época, para o seu CPF, né? A sua individualidade. Então, isso, no passado, podia fazer festa, showmício, né? Embora era bom aquele clima de showmício, divertido, mas acho que todos que iam ali escutar o político não ia para escutar o candidato, ia para escutar e assistir o show. Dava galinhada. E quando hoje, atualmente, quando você faz uma reunião que você não pode dar nem um salgadinho, nem um refrigerante, as pessoas vão lá para conhecer você e conhecer a sua história e ver das suas propostas. Isso teve um avanço considerável. Logicamente, eu falei que também a decisão ainda tem muitas campanhas milionárias, que isso atrapalha também, que aí a pessoa pensa no bolso dele, não pensa, o eleitor pensa no bolso e não pensa na coletividade. Então, isso ainda tem que avançar. Com relação à reforma partidária, nessa última eleição já teve uma mexida boa, inclusive com relação ao coeficiente eleitoral, que mudou, né? Na eleição passada, nós tivemos vereadores ser eleitos com 10% do coeficiente. Isso mudou, fortaleceu o partido, fortaleceu os candidatos e fez justiça eleitoral. Na passada mesmo, eu tive 5.157 votos, e fiquei na suplência, assumi a metade do mandato, tendo em vista que outros que foram eleitos com menos de 2.000 votos. Sim. Eu acho que não é respeitar a vontade da maioria. Tem o propósito de fortalecer o partido, mas tem que ter esse cuidado. Nessa legislatura passada, nessa eleição passada, isso teve um avanço considerável. Sou favorável àquilo que eu estava dizendo, de reduzir o número de partidos para que, de fato, tenha lado. O parlamentar tem lado. Hoje nós observamos muito essa questão a nível nacional da polarização esquerda-direita e tem a figura da centro-direita e centro-esquerda que acaba sendo o fiel da balança. O governo federal já colheu um fruto
colheu uma posição negativa para ele, mas para a sociedade é importante, com relação ao IOF agora da aprovação, que o governo federal vai judicializar e para que, de fato, haja essa mudança. Eu acho ridículo poder o Supremo interferir nessa questão, porque quem votou e tirou o aumento do IOF é o representante legítimo da população. Então, isso não pode acontecer. Mas, enfim, o resultado está caminhando dessa redução de número de partidos. Agora já teve a fusão de vários partidos, federações, e eu acredito que daqui até a eleição do ano que vem aconteça mais. E eu fico muito feliz num ponto aí do nosso governador Ronaldo Caiado, que tem o maior índice de aprovação entre todos os governadores no Brasil. Com essa federação, União Brasil e PP, fortaleceu consideravelmente o projeto dele de ser o nosso representante na presidência e tem feito um trabalho e já mostrou que é capacitado para ser o nosso presidente. Então, você que teve várias experiências em várias eleições, em muitos períodos, né, acompanhou essas mudanças todas, tanto na questão jurídica dos processos, né, redução de vaga, fusão, que não existia antes, federação e tal. Cota de gênero. Exato. Na legislatura passada, vários perderam os mandatos, mas eu acho que alguém tem que ser penalizado para cumprir a lei, né? Mas fiquei triste, muitos amigos lá que perderam o mandato em função disso, por um erro do dirigente partidário. Mas isso é forçar a situação para que, de fato, faça justiça e cumpra aquilo que está na legislação. Isso até me dá a oportunidade de falar com a nossa audiência em relação a essa dinâmica. Porque, às vezes, o cidadão está em casa, só fica sabendo, o vereador fulano, o vereador perdeu o mandato. Deve ter feito o rolo. E não é, tá, pessoal? Não é essa questão específica de cota de gênero. Isso é um problema na montagem da chapa que foi responsabilidade do pessoal do partido. Então, às vezes, o cidadão foi lá, fez a campanha dele bonitinho, direitinho, conseguiu seu voto, você votou nele, mas o partido não cumpriu as regras, e o Denis está corretíssimo em dizer, tem que punir, porque o partido tem que aprender a fazer direito, o que está na legislação, mas quem é penalizado é o vereador que acaba perdendo os votos que ganhou. Então, infelizmente, essa dinâmica tem que ser importante e talvez, aproveitando a sua fala, esse enxugamento partidário vai obrigar uma melhor qualificação dos próprios dirigentes partidários também, né, Denise? Porque agora, se o cara vacilar, fica muito mais grave. Não só com relação à questão dos dirigentes partidários, como a qualidade e o nível dos parlamentares também, a nível municipal, estadual e federal. Isso é importante, né, para que, de fato, isso coloca pessoas preparadas para legislar, fiscalizar, né, no poder legislativo, mas também que seja mais fiscalizado com relação à questão do abuso do poder econômico também. Sim, porque na verdade, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, pessoal, e para quem acompanha o nosso programa sabe que o bastidor do programa já daria outro programa já. A peneira tá ficando mais fina agora, não é qualquer um que vai conseguir passar sequer para se candidatar numa eleição, né, Denise? Essas mexidas de cenário, pode deixar, como a gente estava conversando, muita gente bastante conhecida do eleitor que tem voto de fora do processo eleitoral. Como é que você enxerga isso? Quanto mais aperta, mais difícil de se eleger fica, né? Mas mesmo que vai acontecer, pessoas com muito voto vai ficar de fora, mas aqueles que forem eleitos, ele vai estar mais qualificado. E como você mesmo disse antes de iniciar, aqueles que pretendem ser candidato a deputado estadual, federal, senador, ele já tem que começar bem antes, porque não dá para chegar em março do ano que vem e já filiar no partido para ser candidato na convenção em julho. Então, tem que começar bem antes para que, de fato, as pessoas, a população, tomem conhecimento dos seus projetos. E é permitido, legalmente, fazer as pré-campanhas. Né? Aliás, eu acho que é um pouco ridículo. Né? Você pode fazer uma pré-campanha, pode falar que é candidato, mas não pode pedir voto, né? Você é pré-candidato, mas você é candidato. Pré-candidato. E pode fazer reunião. É engraçado porque, assim, né, a gente tem... Eu sempre brinquei muito com os meus alunos em sala de aula que ninguém acorda um dia na vida e fala, eu vou ser político. Ninguém acorda e fala isso.
Você pode falar assim, eu vou trocar meu carro, tempo, né? Não é isso. Você tem que construir, né, uma imagem política, uma atuação política. E ser candidato é algo que tem que ser planejado. O cara também não pode acordar lá em março do ano que vem e falar, não, vou ser candidato. Não funciona assim. Mas tem muitos assim. Só que agora não vai ter como ter mais. A vaga. Porque ele pode até falar assim, eu quero ser candidato, ele vai bater na porta de um partido e falar assim, não, irmão, desculpa, mas o nosso time está fechado. Porque realmente é isso, há uma antecipação do processo. Esse advento da pré-campanha, que é algo meio nebuloso ainda, funciona assim, você tem daqui, ou da eleição passada até a próxima eleição, para se tornar uma pessoa viável para o partido. E como é que você faz isso? Para quem está em casa, entender o processo. Marcando reunião, conversando com as pessoas, entendendo a agenda, se posicionando, dando a sua opinião sobre os fatos que mexem com a vida da sua comunidade. Com segmentos organizados. Exatamente, você tem que se relacionar com o povo. Agora o cara não aparece, sumido, do nada, porque tem dinheiro, quer virar candidato, não vai ter mais chance de fazer isso, viu, pessoal? Então quem está assistindo a gente, quer ser candidato, começa agora a se preparar. A gente fala muito isso para quem é cliente nosso aqui. Uma coisa, escolher bem o partido, outra coisa, se viabilizar para o partido te querer também, porque agora a coisa está apertando. Está apertando, tem outras coisas que eu sou favorável também, a questão da uma outra reforma, que inclusive eu não sei se ela finalizou, fiquei meio desligado semana passada, ajudando na preparação de um encontro de jovens da minha igreja, eu e minha esposa, com relação àquela reforma política lá em Brasília, com relação à eleitoral. Não, o mandato de 5 anos, não a reeleição. Está rodando ainda, né? Não a reeleição para o executivo, legislativo. Não, mas só porque você é do legislativo? Não, porque é necessário permitir isso aí para não cair a qualidade do poder legislativo. Isso acho que é importante. Unificação das eleições. Pai, esse é um ponto que eu tenho dificuldade mais, viu, Denise? Mas, Marinho, você analisa todo o processo eleitoral no país, ele para. Sim. Os investidores, os empresários, ficam tudo com o pé atrás, quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar. Então, deixa. Então, a partir do momento que você passa o mandato, 5 anos, não a reeleição do executivo, a coisa, e a economia, aí você vai fazer um material gráfico. Aí você tem uma dobradinha lá, é vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Nos Estados Unidos, inclusive, nas eleições, eles falam, mas fica muito para o cidadão escolher, né? Não fica. Para os Estados Unidos faz até... qual que é o nome? Para xerife, para procurador. Pesquisa com a população de se pode, porte de arma, se pode, não pode, que cada estado faz um plebiscito. Né? Fugiu. Que inclusive no Brasil é possível fazer também. Aqui a gente não tem muita demanda para já teve, tudo, né? Já teve um plebiscito, parece. Acho que teve mais de um. Teve de arma, teve a questão também do regime, se ia ser monarquia, parlamentarismo, isso lá no século passado. Nem eu tinha nascido. Mas assim, eu vou até aproveitar a fala do Denise, porque que eu não gosto. Eu gosto da ideia de não ter reeleição, concordo, sempre fui a favor disso. O meu problema com a unificação é o debate de pautas. Porque eu colocar o eleitor no mesmo momento para pensar na pauta do vereador e na pauta do presidente, num país que não tem uma formação política consolidada, que não tem canais de comunicação equânimes, que não dá mesmo potencial de visibilidade para todas as candidaturas, eu vou ter o risco de inviabilizar algumas visibilidades porque o cara não tem espaço. Porque pensa, o eleitor já não gosta muito de mexer nesse de eleição e de política. Aí, no mesmo tempo, ele vai ter que receber o cara que é candidato a vereador, que é um monte, uns 300, o cara estadual, o cara federal, o cara senador, o cara governador, o cara presidente. Então, é muita gente brigando por uma atenção que é cada vez mais difusa e mais complicada e poderes de campanha, potencial de campanha que desequilibra demais o processo. Então, o cara que vem lá para governo, milhões e milhões, o coitado do candidato a vereador lá de Anhanguera, mas ninguém vai ver o cara. Ou se vê o cara, não vê o outro. Então, a minha dificuldade é entender como é que isso se operacionaliza. Eu entendo que é uma solução errada para um problema que de fato existe. A gente só precisa melhorar e como fazer isso acontecer. Maria, é uma coisa que tem que ser discutida. Sim, a discussão acho fundamental. Essa questão, uma coisa que eu acredito que combate, que vai dificultar, por exemplo, as campanhas milionárias, é o voto distrital. Eu fui criado aqui nessa região aqui do antigo bairro Popular, setor aeroporto aqui. E se você coloca o voto distrital, eu vou passar a conhecer os problemas com mais facilidade,
Eu sozinho, às vezes não precisa nem do contribuinte ou eleitor vir reclamar para mim, que eu estou só naquela região, eu estou tomando conhecimento de tudo. Essa aproximação do eleitor com o vereador ou o deputado naquela região é melhor. E a hora que chegar as campanhas milionárias, não, nós temos o nosso aqui. E hoje, quando eu tenho hora que eu tenho trabalho lá na região leste, depois na oeste, no sul, na norte. Por quê? Porque aquele que às vezes foi eleito lá, ele não está dando atenção. A partir do momento que você concentra, né, em um determinado num distrito ali, eu acredito que vai ser mais eficiente o trabalho do parlamentar, né, e criar as subprefeituras, que o Sandro fez a proposta na campanha dele de fazer as administrações regionais. Isso descentraliza as ações do Poder Executivo também. E da mesma forma, tendo o vereador naquela região. Mas isso é uma coisa de amadurecimento político e amadurecimento de gestão. Eu gosto muito de analisar outros modelos e perceber a nossa viabilidade de implantação, né? Em Portugal, morei em Portugal um tempo, lá as cidades têm de junta de freguesias, que seria mais ou menos isso, né? Alguns bairros ali têm uma administração local para aquela região que dá muito mais autonomia e muitas vezes acelera o processo, porque não tem que ir lá na prefeitura central, você vai... A própria comunidade ali tem um pouco mais de autogestão. O Chile tem um modelo que eu acho bem interessante também, que é quase isso, subprefeituras, mas é por regiões, e o imposto gerado naquela região é investido naquela região também, o que às vezes gera algum desequilíbrio, mas que você pode controlar com a mão essa questão do imposto, ele tem que ser um percentual. Sim, mas ele não pode ser 100%, porque vamos colocar aqui, dar um exemplo da concessão da Saneago. O maior faturamento é a capital, que é aqui, a maior concessão que eles têm. E se você ingessa aquilo que arrecada aqui, você ingessa, como é que ficam os municípios pobres? Né? Não. Então, assim, ele tem que ser equilibrado com relação... Eu penso que assim, é trazer para o debate. Eu acho que falta muitas vezes, Denício, você que está dentro do Legislativo há muito tempo e está no Executivo também, em autarquias, presidindo e trabalhando diretamente com essa parte de gestão, a gente tem muita dificuldade no Brasil, eu percebo, de colocar as coisas sobre a mesa para debater sobre elas. Mas o pessoal tem um pouco de... Não vamos falar sobre isso. Tem alguns assuntos que são intocáveis, né? E passa o tempo, a coisa não melhora, se não piora, inclusive. Maria, nós tivemos um exemplo aqui na época do Pedro Wilson, que teve o orçamento participativo, né? Ele ficou só na teoria. Ele é muito bonito na teoria, mas na prática... Eu lembro direitinho, estou fazendo com o maior respeito com o ex-prefeito Pedro Wilson, colocava a placa, mas não saía. A população decidiu que no orçamento participativo que vai fazer isso. Então, tem que estudar melhor isso aí para ver. Eu acredito que a administração regional, ele não precisa desse orçamento participativo, ele precisa de ter um gestor daquela região ali e ver as demandas, e trabalhando com números, que precisa de CMEI, fala, prefeito, lá nós estamos com déficit de tantas vagas. Prefeito, posto de saúde, lá nós estamos com problema na saúde. Não, precisa de recapear tais vias e tais vias. Então, isso acho que porque muitas coisas a gente vê, eu já fui secretário em algumas pastas, muitas das decisões ela tem que ser restrita ali a um grupo. Se você compartilhar com todos, não sai. Aí cada um pensa de um jeito. Então, você tem que contratar as pessoas, né, com competência, com capacidade de fazer a análise de cada ambiente e colocar na prática. Eu sou sempre a favor de mexer no que não está dando certo, trazer referências, trazer novos modelos e debater, conversar para a gente chegar num ponto de efetividade. Porque deixar do jeito que está, muitas vezes, é preguiça, é acomodação. Agora, vamos falar de prefeito, né? Você está aí na base do prefeito Sandro Mabel. Sandro Mabel, que já se revelou um prefeito bastante polêmico em suas falas, na sua maneira de administrar a cidade. Eu já falei aqui, já falei também lá no jornal da PUC TV, né, na hora do almoço, que ele tem uma dificuldade de governar, porque ele foca muito só em administrar. Como é que está essa relação hoje? Porque vira e mexe tem uma rusga ou do prefeito ou de algum secretário com os vereadores na Câmara Municipal. Como é que você, com a experiência que você tem, está enxergando justamente essa parte de conversa, de diálogo entre poderes?
Bom, Marinha, nós inclusive vamos ter uma reunião hoje às 14 horas, né, juntamente com os vereadores da base, com o prefeito. Eu acho que tem que ter uma aproximação, nós estamos no sétimo mês da administração e até então teve só uma reunião. Tem que ter, o prefeito, na minha opinião, ele tem que escutar um pouco mais os vereadores, né, acho que não pode ser uma decisão tomada lá e não discutir. Então, isso precisa ter esse amadurecimento, saber quem é base mesmo, de fato. É mais do que necessário. O Igor Franco, que é o líder dele, tem feito, se esforçado, se empenhado para que, de fato, se solidifique essa base. Goiânia ainda está deixando a desejar com alguns serviços com relação à questão de lixo mesmo, entulho. A cidade ainda está suja. Ele deu, em vista daquilo que ele pegou, já melhorou bastante, mas tem muita coisa para melhorar, não só a questão, a limpeza, a organização das praças. A saúde, o doutor Luiz, um excelente secretário, muito solícito, muito atencioso, mas precisa também de melhorar. A educação ainda agora com essa contratação com vagas na rede privada, eu acredito que isso vai solucionar. A Gisele é uma secretária muito solícita também, mas o papel de vereador eu faço com o maior prazer. O papel de vereador é para legislar, fiscalizar e cobrar, né? Mas assim, cobrar lâmpada. Uhum. Você vê, já tem um Brilha Goiânia, mas ainda um dos maiores pedidos que eu tenho, que recebo até o meu gabinete, até a mim, é troca de lâmpada. A cidade está escura, precisa de melhorar. Não, ali, só aproveitar para ele, eu vou cobrar dele aqui, ó, lá pro meu lado ali, gente, ó, para a Amazônia, tem um pedaço da minha rua, da Antônio Fidesz, não tem luz, não tem lâmpada do trem. É uma escuridão do caramba. Me passa, depois tira uma foto do poste, me passa, eu vou solicitar. Antônio Fidesz, inclusive, quando retirou aquela invasão lá, foi eu como secretário de habitação que retirou ali na cabeceira da nascente do córrego Serrinha. Foi nós que tiramos quando eu fui secretário de habitação. Ficou algumas lá porque não enquadrava dentro dos critérios do governo federal. Então, aí é outro momento, aí judicializou, né, mas foi nós que tiramos, que ali é uma via importante ali. Então, precisa disso. Uma coisa que aí o Sandro, eu acredito não, eu tenho gostado que ele avançou juntamente com a equipe lá da SET, né, o Tarcísio e toda a equipe lá, a questão da mobilidade, logicamente com o Francisco, o Chico, lá da CEINFRA, né, que é um trabalho em conjunto, né, um planeja, o outro executa. Então, as situações, conversão a direito, está sendo positivo, pelo menos não chegou nenhuma reclamação, eu vi até não sei, acho que um jornal fazendo um comentário lá negativo, mas está sendo positivo. Para mim, não chegou nada. A questão do melhorar os corredores, a questão de alguns pontos, como a 85 com a 136, ação simples, de uma semaninha lá, resolve, melhorou muito. A questão da metronização da onda verde nos corredores, já colocando o Novo Mundo até, acho que é Praça Botafogo, Praça da Bíblia, né? Já houve um ganho, né, considerável com a velocidade do transporte. Foi colocado agora a Terminal Isidora ao centro, Praça Cívica, né? Ao centro, né? Então, isso vai melhorar, que as pessoas vão passar a migrar para o transporte coletivo a hora que tiver qualidade. Essa frota nova, com Wi-Fi, ar-condicionado e tendo eficiência, sabendo que hora que sai e hora que chega, eu tenho certeza que com o tempo, por exemplo, a tarifa está congelada há mais de 6 anos. E tem que fazer, não tem jeito. Se repassar, aí que nós vamos ter mais carro, mais moto na rua. Porque eu até ia comentar sobre isso, né? Porque se for analisar qualquer país que é mais avançado de infraestrutura, a galera deixa o carro até perto de uma grande estação para usar o transporte coletivo, porque para entrar e sair de dentro da cidade é mais rápido, é mais inteligente, é mais viável. E aqui em Goiânia, principalmente, tem carro e moto demais. Não tem via para isso mais. Então, a única opção que a gente tem é ou furar buraco que passa por baixo da terra ou criar, de fato, um sistema público de transporte que dê condição ao usuário de deixar o carro e a moto em casa e voltar com segurança e qualidade de vida, né? Até a questão nos grandes centros, as metrópoles,
já é permitido, né? Cada plano diretor, sua cidade tem o seu, né? Mas já é permitido de fazer habitação coletiva sem estacionamento. Por quê? Se você autoriza, a partir do momento que estiver já autorizado no centro de Goiânia, nós temos os dois principais eixo Anhanguera e o BRT. Ele morar lá e não ter carro, porque ele tem o transporte coletivo na porta dele, gerar empregos ali na região central, e se ele tiver que se deslocar, está na porta dele ali para ele pegar o ônibus, mas o ônibus, sabendo que a hora que ele embarcou lá, tal hora, ele sabe que tal hora ele está na porta onde ele trabalha. Isso aí busca economicidade, não só na questão dos investimentos com relação à mobilidade, mas na questão ambiental também, né? Sim. Que aí é menos gás, né? O impacto é total para a qualidade de vida das pessoas, para o meio ambiente, para a própria economia, né, Denis? O centro de Goiânia tem condição de gerar recursos. Pega esse dinheiro e investe em educação, saúde. Sim, tem muito espaço. Denis, a gente está meio que quase indo para o final do programa. A gente passa muito rápido aqui, falar sobre a cidade, falar sobre política. Tinha que ser umas 5 horas, né? Pois é, eu vou fazer maratona aqui. A gente está aí, como a gente falou, chegando para um ano eleitoral. Né? Você está dentro mesmo do processo eleitoral, você está participando, você faz parte de partido, você está como vereador. Qual que é a sua perspectiva aí para a eleição de 2026? Já levantou a lebre do Caiado, mas e o Estado? Como é que você está analisando a disputa para 2026? Vai participar dela? Como é que é? Eu vou participar como coadjuvante, né? Não como candidato. A princípio, tudo indica que eu vou só ajudar. Meu candidato a deputado federal, Bruno Peixoto. O estadual, nós estamos conversando. Eu acredito muito, né? Muito o Caiado, o estado é pequenininho, tem pouco eleitor. Eu acredito muito na vitória dele, porque ele está muito bem preparado, mas muito. Ele fala com conhecimento de causa na área da saúde, da educação, segurança, educação e segurança pública, não preciso nem falar, né, em tecnologia. Então, ele tem um conhecimento profundo, né, de tudo mesmo que você vai falar com ele. E uma coisa que me encanta com o Caiado, do pulso dele, da presença do poder público, que é o caso, te dar um exemplo claro, do Rio de Janeiro, que o poder público está omisso. A coisa só está... Saiu uma matéria semana passada que PCC e o Comando Vermelho já está em 28 países e nasceu aqui, né, no Brasil. Então, isso é preocupante, o posicionamento dele. Ele transformou Goiás, a região do entorno, era um risco altíssimo, das regiões mais perigosas do Brasil. Vai lá, é diferente. Então, eu acredito muito que ele possa crescer, principalmente depois dessa união, essa federação entre União Brasil e PP. E também da questão do Daniel, eu acho que esse índice de aprovação do governador, isso tem peso, né, com relação à decisão do eleitor para quem vai dar continuidade ao trabalho dele. O Daniel é um menino novo, competente, que pode fazer muito pelo nosso estado e já tem feito como vice, né? E eu acho que só a título de pedir a todo eleitor ter consciência e saber escolher seu representante no legislativo e no executivo. Eu só vou aproveitar a fala do e a Gracinha, né? Pois é, né? Não tem como falar dela, né? Ela está forte no Senado. Candidata fortíssima ao Senado. Vou aproveitar a fala do Denis aqui para cobrar, viu? O Daniel não veio aqui até hoje, Caiado não veio, meu Caiado tá no outro patamar, né? Gracinha não veio falar com a gente também. Então, ó, pessoal, vem falar com a audiência da PUC TV. Aqui é muita gente, é muito voto e todo mundo quer saber, porque quem acompanha esse programa está interessado no futuro da cidade, do estado e do país. Denis, quero te agradecer demais por ter topado falar com a gente. O pessoal te acha onde? Qual que é o seu gabinete? Quer cobrar, quer mandar um bolo, quer fazer parabéns? Não, só me colocar à disposição para cumprir o meu trabalho, o meu ofício, o qual vocês me deram. Nosso Instagram é @Denis Trindade, acompanha lá, pode fazer os pedidos pelo Instagram, mas tem o meu número de celular no Instagram, ou se quiser anotar é o 982241570, é o telefone Maria, o meu particular. Na campanha tem um cartãozinho, eu pegava e divulgava, esse número é só de campanha. Eu falei, não, é o único número que eu tenho que fica comigo. Nem na minha casa tem telefone fixo, falar comigo no celular.
pode buscar as reivindicações que forem necessárias. E obrigado, Marinho. E esse convite que fez para o Daniel, para a Gracinha, para o governador, que ele venha o quanto antes aqui para falar com o público que segue vocês aqui. E obrigado, nosso amigo Elias, né, pela oportunidade que me deu de estar aqui com vocês. Um abraço para todos os amigos lá da Rua Patrícia, Jardim Progresso. Maravilha. Nós somos vizinhos, né? Isso. Gente, ó, muito obrigado a você que nos acompanha aqui toda semana. Vai para as nossas redes sociais, comenta, compartilha esse programa. Está disponível também no YouTube. É só entrar lá. Todos os nossos programas estão no YouTube, estão no Spotify. Me fala, quem você quer ver sentado aqui? Para quem eu vou perguntar? Quem que você quer que eu pergunte? Vamos trocar essa ideia. As redes sociais estão sempre abertas para a gente continuar interagindo e falando da política que mexe com a sua vida. Grande abraço. Semana que vem a gente se vê.